Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. E antes de você assistir a sua aula, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, inscreva-se no canal para receber todos os vídeos semanais e também compartilhe o link deste vídeo com pessoas que você conhece que querem aprender inglês, que querem melhorar o inglês. São infinitas as possibilidades. Se você assistiu esse vídeo, gostou dessa aula, gostou da forma como eu ensino, quer aplicar esse conteúdo, quer ter aulas particulares ou até mesmo aulas em grupo, entre em contato comigo através do meu WhatsApp. E o link tá aqui, ó, do lado. Você pode escanear esse QR Code e vai dar direto lá no meu WhatsApp, onde nós vamos estar te atendendo e descobrindo a melhor opção para você aplicar e aprender esse conteúdo. Se você não conseguir escanear esse QR Code, você pode entrar através do link que está na descrição. Mas agora você pode assistir a sua aula, estudar bastante em casa. Vamos embora! Muito bem, estamos de volta na sua aula de passado, past simple, passado simples do inglês. E nós vamos entrar de fato agora no conceito de verbos regulares e verbos irregulares, né? Isso é essencial para que você consiga falar frases no passado em inglês, ações que já foram feitas, que já foram finalizadas e ficaram lá atrás. Primeiro vamos começar com o que eu acho ao mesmo tempo mais fácil, mas ele tem um quê que você tem que ficar esperto, que são os verbos regulares. Os verbos regulares, simplesmente você vai acrescentar um ed no final do verbo. Em geral, essa é a regra. A gente tem algumas exceçõezinhas, mas em geral é acrescentar a sílaba, né? Ele não vai se chamar sílaba, você vai perceber que não é uma sílaba, mas é simplesmente escrevendo, você acrescenta o e o d no final do verbo e ele já vai para o passado. Por exemplo, o verbo to like, ele é um verbo regular. Então, no passado é liked. E, D. O verbo já termina com E, eu só vou acrescentar o D. O verbo to leave, lived. Mesma coisa. Leave já termina com E, eu acrescentei só o D. Mas o verbo to watch, que é o verbo assistir, não termina com E. Então, a gente acrescenta o E e o D. Watched. Isso a gente já tinha visto lá na primeira aula. E o verbo to study, que é o verbo estudar, quando ele vai para o passado, como ele termina com Y, a gente vai tirar o Y e colocar um I. E aí que a gente acrescenta o ED. E vai ficar studied, tá? Por isso que eu falei que, no geral, é só acrescentar o ED. É assim que nós colocamos verbos regulares no passado. Qual que é o que eu gostaria de te falar, que para mim isso é muito fácil, é só colocar o ED. Ah, ele é regular? Só colocar o ED. Mas qual que é a dificuldade? Para algumas pessoas é na fala. E a gente precisa falar seriamente sobre isso aqui. Quando a gente fala de verbos regulares, esse ed, ele só vai ser pronunciado quando nós tivermos um verbo que termina com t ou um verbo que termina com d. A gente vai ver alguns exemplos mais à frente. Senão, você não pronuncia a letra e. Já para frente eu vou te dar mais alguns exemplos quando a gente se aprofundar em verbos regulares, tá? Verbos irregulares vai ficar para a próxima parte. A gente vai voltar para os verbos regulares. Vamos falar só sobre verbo regular agora? Vem comigo que eu vou te mostrar isso. Vamos ficar em verbo regular primeiro. Verbos regulares, como a gente já falou, acrescenta o ed, né? Muito bem. Então aqui sim, de fato, vamos ver alguns exemplos para eu te falar daquilo que eu te falei, da regrinha do T e do D. Por exemplo, o verbo work termina com K. A gente vai acrescentar o E e o D, pronto. Esse verbo já foi para o passado. Então, o verbo work vira worked. Worked. Você percebeu que eu não falei o E? Eu não falei worked. Eu falei worked. Porque essa é a regra. E é aí que você se diferencia dos alunos que não estudam isso, das pessoas que não prestam atenção nisso. É aí que você começa a entender, às vezes, o que as pessoas estão falando, porque você começa a identificar esse detalhe sonoro. Work no passado não é worked. Work no passado é worked. Worked. Você vai falar o verbo work e vai fazer um leve som de D no final. Para alguns, é um leve som de T, de tatu, no final. Veja só, quando eu falo worked e worked, você percebeu alguma diferença? Na primeira vez eu fiz um som de D e na segunda eu fiz um som de T. Dá na mesma, não dá?
Então, se você tem dificuldade de acrescentar o som do D, pense no som de T, de tatu, tá? O verbo clean, esse é interessante também. Ele termina com N, então, se ele é regular, a gente vai acrescentar o E e o D. Tá. Mas e a pronúncia? O verbo clean termina com N, e eu só vou acrescentar o som de T ou de D depois dele. Ou seja, cleaned, cleaned, cleaned. Eu não tô falando cleaned. Não é assim que você deve falar. Você deve falar cleaned, cleaned. Tem que treinar muito, tá, pessoal? Mas automatiza, eu tenho certeza que vai automatizar. Chega um ponto que você esquece até de escrever o E. Eu sei porque isso acontece comigo. Eu vou escrever e eu esqueço que o E existe. De tão acostumada que eu já estou a não pronunciá-lo, tá? Vamos passar aqui para cima, depois a gente vem para esses dois últimos, tá? O verbo dance, dançar, termina com E, então a gente acrescenta só o D. Então, dance vai virar danced, danced. A gente continua pronunciando o verbo para depois acrescentar o D com som de T. Porque lembre-se, quando a gente tem uma palavra no inglês que termina com vogal, a gente não vai pronunciar essa vogal. Eu não falo dance, eu falo dance. Termina com som de C, que para nós é um C, né? Dance. Quase um som de S também. Então, a gente vai continuar não pronunciando esse E. Dance, danced. Treine em casa. O verbo stay termina com Y, já te falei, né? Você vai tirar o Y, em alguns casos, e colocar o I. Nesse caso, não. Nesse caso aqui, como eu tenho uma vogal antes, eu mantenho ela do jeitinho que ela é e acrescento o ED. Isso aconteceria diferente com, por exemplo, a palavra copy, que tá aqui embaixo, né? Que ela tem uma consoante antes. Então, você vai pegar esse Y e vai substituir pelo I, tá? Então, se tem uma vogal antes, por exemplo, stay, play, say, se tem essa vogal, você só acrescenta o ED, tá? Então, stay vai virar stayed, stayed. Eu não tô falando stayed. Você não tá vendo esse som de E. É stayed, stayed. E agora a gente vai para as exceções. Como sempre, tem uma exceção. Verbos terminados em T e verbos terminados em D de dado, T de tatu e D de dado, a gente não tem como fazer essa regra. A gente vai ter que pronunciar o E. Mas você não precisa falar TED, TED, DED, porque isso são sons que não são comuns no inglês. O inglês ele é mais sutil nas suas conexões. Então, você vai pronunciar o verbo start no passado, você vai falar started, started. Posso tirar o T também e fazer um som de R, uma pronúncia mais americana, norte-americana. Started, started. Olha como eu não tô fazendo add, mas eu tô pronunciando o E. Porque eu não consigo não fazer. Eu não consigo fazer start, start. Não consigo. Porque é justamente o som do T e do D que a gente faz aqui no final. Então, quando ela já terminar com T e com D, você vai ter que pronunciar o E para dar essa ponte de ligação. Senão não tem como. Mesma coisa o verbo need. T de tatu, D de dado. Need, no passado fica needed. Needed. Veja que eu não tô falando needed. O peso sempre é no verbo, gente. O final é sutil. Needed. Needed. Porque é o verbo need. O peso tá sempre no verbo. Isso aqui são variações, então, de passado, gente. Ou seja, trabalhar e o passado, worked. Por que eu não consigo traduzir a palavra worked para o português? Porque o worked é o passado de trabalhar. Mas como é que é o passado de trabalhar no português? É trabalhei? Ou é trabalhou? Ou é trabalhávamos? Você percebe que a gente tem várias formas de botar um verbo no passado no português? No inglês só tem uma, gente. É só isso. É só isso aqui para todo mundo. Então, a gente, sem ter um sujeito, eu não consigo traduzir essa palavra. Eu simplesmente posso dizer que worked, cleaned, started, danced, stayed e needed são
verbos no passado, mas eu não consigo traduzi-los sem ter alguém fazendo essa ação. Se eu falar I danced, aí eu consigo traduzir. Eu dancei. Mas se for she danced, ela dançou, já mudou, porque no português a gente flexiona demais os verbos. A gente tem várias conjugações, a gente flexiona de várias formas, tá? Então, não tem como a gente traduzir um verbo no passado, sem ter alguém fazendo a ação, tá? A gente só diz que é o passado do verbo dançar, o passado do verbo ficar, o passado do verbo precisar, o passado do verbo começar, o passado do verbo limpar e o passado do verbo trabalhar, ok? Vamos ler alguns exemplos? A primeira frase diz o seguinte, eu vou ler em inglês, se você quiser você repete em inglês, depois a gente traduz juntos. Vamos lá. I clean my teeth every morning. This morning, I cleaned my teeth. Eu limpei meu dente. Perdão. Eu limpo meu dente, tá no presente, ó. Veja que não tem nenhum ED aqui. Então, isso aqui é presente. É eu limpo meu dente toda manhã. Esta manhã, eu limpei meus dentes, na verdade, né? Eu limpo meus dentes e eu limpei meus dentes. A palavra teeth, chega a gospe, né? Teeth, ela termina com TH. Se você conseguir, faça, né, o TH do inglês. Mas ele significa dentes. É uma palavra que está no plural, ok? Próximo exemplo. Terry worked in a bank from 2005 to 2011. Terry trabalhou. Ah, como é que eu sei que você faz no passado? Pelo verbo, né, gente? É o verbo no passado. Então, é Terry trabalhou em um banco de 2005 até 2011. Próxima frase. Vou ler, eu quero que você repita em casa, tá? Você pode voltar aí e ouvir quantas vezes quiser, né, gente? Yesterday, it rained all morning. It stopped at lunchtime. Ontem choveu. Ó, o verbo rain no passado, ele é verbo regular. A manhã toda. Manhã toda. Parou. It stopped. Ó, o verbo stop, que é parar, no passado ele é regular. Então, stopped. It stopped at lunchtime. Parou. O que? A chuva, né, gente? A chuva, só que a gente não tá repetindo. Parou na hora do almoço. Próxima. We enjoyed the party last night. We danced a lot and talked to a lot of people. The party finished at midnight. Percebeu que nenhum desses verbos aqui eu pronunciei de fato o E? Enjoyed, danced, talked, finished. Nós gostamos da festa ontem à noite. A palavra last significa noite passada, tipo o passado ou último, vai depender do período que você falar. Como é last night, é noite passada ou última noite. Ou seja, é uma palavra de passado, assim como yesterday, ok? Ó, yesterday é uma palavra de passado. Last também. Nós dançamos muito e conversamos com muitas pessoas. A festa terminou à meia-noite. Midnight. Toda essa frase está no passado, ok? Última dica, então, de verbos, né? Quando termina com Y. É igual esses três aqui, né? E antes do Y tem uma consoante, relembrando, eu vou trocar o Y por I antes de colocar o ED. Então, o verbo try, que é o verbo tentar, tried. Study, que é o verbo estudar, studied. Copy, que é copiar, copied. Não falei nenhuma vez o E. Tried. Try, tried. Study, studied. Copy, copied. Treine sempre falando o verbo no presente e depois passado. Presente, passado, presente, passado. Porque você vai pegando a memória do verbo no presente para depois falar no passado. Obviamente, isso é essencial. E verbos que terminam com P e com N, em geral, a gente duplica o P e o N por duplicar, né, gente? Lembrando que isso aqui é só na escrita, né?
Na fala não vai fazer diferença. Então, o verbo parar é o verbo stop. No passado, stopped. Plan, que é o verbo planejar. No passado, planned. Então, vamos repetir. Stop, stopped. Plan, planned. E lembrando que eu não consigo dar uma tradução exata sem ter alguém fazendo essa ação. Não consigo traduzir. Mas no inglês, lembre-se sempre que quem já é nativo da língua inglesa, quem só fala inglês, não traduz para outras línguas, né? Ele não tem essa habilidade porque ele só fala inglês, então para ele não existe essa conversa de traduzir, tá? Primeira dúvida que muitos alunos têm, antes da gente ir para a próxima parte dos verbos irregulares. Como é que eu sei que um verbo é regular? Não tem regra, amor. É decorando, tá? Decorar. É fazer listinha, é ler muito. Eu diria que 80% dos verbos são regulares, tá? A grande maioria, sim, são regulares. Mas nós temos uma lista de irregulares, que você também tem que decorar. E aí fica a seu critério. Se você prefere, por exemplo, por eliminação, né? Decora os irregulares, e aí por eliminação sabe que é regular, ou vai pelo som. Cada um tem uma forma de memorizar, gente. Você tem que saber a sua forma de memorizar. Eu não decoro lista. Eu aprendo lendo muito, ouvindo muito. É assim que eu vou aprendendo. Mas esse é o meu jeito. Se você tem que escrever, escreva. A sua forma de memorizar é a sua forma. E cada um pensa de uma forma. Obviamente que temos grupos semelhantes. Talvez você se identifique comigo. Talvez não. Mas de qualquer forma, você tem que saber. Como é que identifica então que um verbo é regular? Decorando. Você olha para o verbo dance e sabe que ele é regular. Você olha para o verbo clean e sabe que ele é regular. Ou seja, toda vez que você for falar uma frase no passado, a primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte: esse verbo é regular ou irregular? Se for uma frase afirmativa, tá? Quando a gente falar das negativas e das perguntas, você vai entender por que isso não vai fazer diferença. Mas essa é a pergunta que você faz. Vou falar uma frase no passado. Eu limpei. Limpar. No inglês é regular ou irregular? É clean. É regular. Cleaned. I cleaned. É isso que você tem que saber. E isso a gente adquire com o tempo, tá, pessoal? Não se cobre, não se desespere, você tem que saber tudo isso aqui. Mas é claro que quanto antes você decorar, melhor, mais rápido você vai voar aí no inglês, ok? Vamos para os verbos irregulares? Te conto na próxima aula. Se você gostou desse conteúdo, não esquece, curta, inscreva-se e compartilhe. Obrigada por assistir, obrigada por fazer parte dessa comunidade. A gente se encontra na próxima aula.